Quando o sétimo selo foi aberto, um silêncio profundo tomou conta do céu. Durou cerca de meia hora, era um silêncio pesado, como se toda a criação estivesse prendendo a respiração, esperando pelo que viria a seguir. Foi então que 7 anjos, que estavam diante de Deus, receberam 7 trombetas. Cada trombeta era um anúncio de um juízo sobre a terra, um alerta final, um chamado para que a humanidade finalmente despertasse. O primeiro anjo ergueu sua trombeta e tocou. Imediatamente, saraiva e fogo, misturados com sangue, foram lançados sobre a terra. 1/3 de todas as árvores foi queimado e toda a relva verde se consumiu. Imagine a cena: florestas em chamas, o céu escurecendo com a fumaça e as labaredas subindo como testemunhas do poder divino. A natureza, antes tão cheia de vida, se curvava diante do juízo que vinha do alto. Em seguida, o segundo anjo tocou sua trombeta. Algo parecido com uma grande montanha ardendo em chamas foi lançado ao mar. A colisão foi terrível. 1/3 do mar se transformou em sangue. 1/3 de todas as criaturas marinhas morreu e 1/3 das embarcações foi completamente destruído. A água, que sempre foi fonte de vida, tornou-se um símbolo de morte. O oceano rugiu como um animal ferido, a própria natureza respondendo com dor ao toque da trombeta. Então, o terceiro anjo tocou. Uma grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu do céu. Seu nome era Absinto. Ela atingiu 1/3 dos rios e das fontes de água, e muitas pessoas morreram ao beber dessas águas, porque elas se tornaram amargas como veneno. Os rios que antes matavam a sede do povo, agora traziam a morte. A humanidade, que sempre confiou na água para viver, encontrava nela o anúncio do fim. O quarto anjo tocou sua trombeta, e o universo sentiu o impacto. 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas foram feridos. O dia perdeu parte de sua luz, e a noite ficou ainda mais escura e sombria. O tempo parecia desacelerar, como se o próprio cosmos estivesse em luto. E uma águia voou pelo meio do céu, gritando com uma voz forte e assustadora: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das trombetas que ainda hão de tocar. O aviso ecoou como um lamento, um presságio de que o pior ainda estava por vir. O quinto anjo tocou sua trombeta, e do abismo subiu uma fumaça tão densa que escureceu o ar. Dessa fumaça saíram criaturas semelhantes a gafanhotos, mas com um poder terrível, atormentar as pessoas por 5 meses. O rei deles era o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion menos o Destruidor. Durante esses dias, os homens buscaram a morte para escapar do tormento, mas a morte fugiu deles. Era um juízo que não matava o corpo, mas que causava um desespero sem fim, uma angústia na alma que fazia desejar o fim. O sexto anjo tocou, e 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates foram soltos. Eles haviam sido preparados para este exato momento, matar a 1/3 parte da humanidade. Um exército de milhões avançou sobre a terra, e o som de seus passos era como um trovão, rasgando o chão. Fogo, fumaça e enxofre saíam de suas bocas. E pela primeira vez, a humanidade enfrentou o preço de suas próprias escolhas de forma tão direta e devastadora. Mesmo diante de tudo isso, muitos dos que sobreviveram não se arrependeram de suas obras. E então chegou o momento mais temido e, ao mesmo tempo, mais esperado. O sétimo anjo levantou a trombeta, e quando ele tocou, vozes fortes ecoaram no céu, declarando: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará
para todo o sempre. Relâmpagos brilharam, trovões rugiram, e um terremoto tão grande como nunca houve abalou tudo. O santuário de Deus se abriu no céu, e a arca da aliança apareceu. A terra finalmente se curvou diante do poder do Altíssimo, pois o tempo dos homens havia chegado ao seu limite. As 7 trombetas do Apocalipse não são apenas sinais de destruição. Elas são chamados para que o mundo desperte. Cada toque é um aviso. Cada juízo é uma chance de olhar para cima. Mesmo no meio do caos, Deus estende a mão. Mesmo quando o céu se fecha e a terra treme, ainda existe misericórdia para quem busca. Um dia, a última trombeta soará novamente, mas não será como um juízo, e sim como o anúncio da vitória final. Os mortos ressuscitarão, o reino de Deus será plenamente restaurado, e toda lágrima será enxugada. O livro do Apocalipse não termina com medo, mas com promessa, porque acima de todo juízo, existe um Deus que reina, que salva e que transforma. E aquele que ouve as palavras desta profecia entende: este não é o fim da história, é o começo da eternidade. Obrigado por assistir e até a próxima.